institucional e a gestão de riscos, que são duas demandas bem relevantes em termos de gestão organizacional, né? O PDI já há bastante tempo presente aqui na realidade da UFSC, a gestão de riscos agora recentemente entrou para essa pegada de gestão, assim, então esse curso vem com esse objetivo de disseminar essa temática, apresentar alguns conceitos gerais e também apresentar para vocês de que forma que isso vem sendo utilizado aqui no nosso contexto da universidade. Lucas, Monique, querem dar um oi para o pessoal? Fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Mônica. Acho que a Mônica explicou bem, né, nosso objetivo aqui de estar trazendo essa capilaridade e estar trazendo um pouquinho dessa realidade da gestão de riscos que cada vez mais se faz presente na administração pública, né? E a gente vai acompanhar esse andamento aqui também durante esse curso e nos colocar aqui à disposição, né? Tanto no papel de ministrantes desse curso, mas também nos colocar à disposição como unidade de gestão de riscos e de gestão estratégica na universidade, né? Hoje a aula vai ser conduzida e ministrada pela Mônica, mas nós vamos estar sempre aqui junto para dar o suporte aí que for necessário. Muito obrigada. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao curso de gestão de riscos. Eu acho que a Mônica e a Monique já introduziram muito bem o que a gente pretende aqui com vocês, né? Criar um pouquinho dessa cultura, tanto de planejamento, governança e gestão de riscos, e é isso que a gente vai explorar durante esses nossos 8 encontros, que a gente espera que seja bem proveitoso para vocês e para nós também. A gente vai estar à disposição todo o tempo para auxiliá-los e para a gente construir todo esse entendimento em conjunto, tá? Sejam bem-vindos e bom curso. Obrigada, Monique e Lucas. Então, vamos lá. Falando um pouquinho de forma geral sobre o curso, para a gente alinhar em que base que vai ser a nossa interação, né? O objetivo desse curso de capacitação aqui, então, é capacitar servidores docentes e técnico-administrativos para a utilização da metodologia de gestão de riscos da UFSC em suas atividades. Tem uma palavrinha importante que a Monique comentou, que é a questão da capilarização dessa temática. Não adianta a gente discutir isso só numa lógica de administração mais central e deixar setores que são os da atividade fim, das unidades acadêmicas, desvinculados disso. Então, essa integração é bem importante para esse conteúdo e para esse tema de gestão, né? Nós temos aqui uma programação de curso, então, falando de forma geral, assim, teremos 8 encontros, sempre às segundas-feiras e quintas-feiras, das 2 às 4, entre aspas, eu já vou detalhar um pouquinho melhor essa organização. Então, nesse primeiro encontro de hoje, os 3 primeiros encontros têm uma carga um pouco mais teórica, assim, porque a gente precisa alinhar nossos entendimentos, a gente precisa dizer para vocês o que a gente está entendendo como risco e os conceitos relacionados, e também entender o que vocês sabem já sobre esse assunto, para todos partirmos de uma mesma base para conseguir construir a metodologia e aplicá-la, né? Então, hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos mais gerais e metodologias de trabalho relacionadas à gestão de riscos. Na próximo encontro, a gente dá um passinho mais próximo da nossa realidade, que é discutir a gestão de riscos na administração pública federal e também aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Na sequência, a gente entra mais específico ainda na metodologia de gestão de riscos propriamente. Então, tem uma visão geral da metodologia da universidade e a partir do 4º encontro, nós trazemos uma pegada bem prática, que é o principal foco assim, do nosso curso, é trazer essa perspectiva prática para vocês, que é a partir de oficinas. Então, a gente vai ter uma oficina sobre elaboração de mapa de riscos, outra de plano de respostas e outra de controle e monitoramento. Ao finalzinho dessa experiência toda prática, a gente retoma um pouquinho, vendo o processo como um todo, numa lógica de fluxo de acompanhamento, que também é um pilar essencial desse processo de gestão,
mostrando um pouquinho como que ocorre esse acompanhamento e monitoramento da gestão de riscos aqui na UFSC. E no nosso último encontro, a gente deixa um espaço para trazer um espaço mais aberto de trocas assim, entre todo mundo, em que vocês apresentam os resultados do que vocês construíram aqui para todo mundo e a gente conversa sobre isso. É uma aula expositiva com a palavra estando com vocês. Eu vou detalhar depois um pouquinho melhor essa questão das oficinas para deixar bem claro. Questão de avaliação, frequência, vocês já devem ter visto ali no nosso plano de ensino, a avaliação é diagnóstica e não classificatória. A gente faz a aferição da frequência pela presença aqui nos nossos encontros síncronos. Tem um certificado, então, tem que ter a frequência superior a 75% para ter o certificado ali de conclusão do curso, né? E nós temos também as oficinas, como eu já mencionei, são 3 principais oficinas de mapa de riscos, planos de resposta, controle e monitoramento. E essas oficinas vão ser viabilizadas em duplas. Então, no finalzinho da aula de hoje, a gente já vai começar essa organização, já que as oficinas começam mesmo só lá no nosso 4º encontro, mas hoje a gente já começa a tentar organizar para deixar isso otimizado e fazer o nosso tempo render aqui nos nossos momentos síncronos, certo? E para detalhar um pouquinho melhor como que vai funcionar o dia dessas oficinas, se vocês perceberem ali no nosso cronograma, tem a alocação de 3 horas nos dias das oficinas, né? A gente organizou isso pensando que cada um tem sua vivência aí do seu setor, suas demandas de trabalho, então a gente tem ali das 2 às 3 um período síncrono como seria um encontro habitual, então com a sala principal em que a gente vai trazer um conteúdo expositivo sobre o tema da oficina, principalmente orientando vocês, porque nós vamos trabalhar com um instrumento específico. Então a gente, nessa primeira hora ali, passa por esse instrumento explicando para vocês, relembrando alguns conceitos que a gente já ter visto nas aulas anteriores para esclarecer, e isso nesse primeiro momento, nessa primeira hora. Na segunda hora, ainda de forma síncrona, ou seja, nós estaremos aqui disponíveis na sala, mas a gente deixa o espaço aberto para vocês, dentro das suas duplas, criarem salas paralelas para começar a, de fato, executar essa oficina, a colocar as mãos na massa e executar cada uma das etapas da metodologia. Então, a gente fica ainda nesse período, das 15 às 16 aqui nessa sala, porque podem surgir dúvidas, podem surgir alguns questionamentos, principalmente por esse seu primeiro contato com uma planilha específica, né? Então, a gente fica aqui para responder qualquer dúvida. Vocês trabalham no âmbito das duplas, mas qualquer ponto de interrogação voltam para a nossa sala principal e a gente está aqui para responder dúvidas. Então, esses seriam nossas 2 horas síncronas. E tem essa terceira hora, que a gente chama de um período assíncrono, que se vocês quiserem, no âmbito das duplas, continuarem a fazer esse exercício da oficina, podem continuar à vontade. A gente só não vai estar mais aqui disponível, mas é só tirar dúvidas pelo Moodle se surgir depois. Ou vocês podem usar essa terceira para alocar em algum outro horário que fique melhor ou mais conveniente para vocês, para concluir essa etapa desse módulo de oficina que a gente faz. Então, é por isso que a gente organizou dessa forma. É um momento de explicação, um momento de mãos na massa, mas com a gente aqui também disponível para aconselhar, para orientar, para ajudá-los e tirar dúvidas. E depois esse terceiro momento para vocês se organizarem da melhor forma para conseguir terminar as atividades. Tem algumas pessoas aqui que participaram, faz 2 semanas fecharam o curso do PDI com a gente, na Arbal é uma delas, a Carolina também está aqui, o Kelvin, participaram dos PDI, vocês vão perceber que o formato é bem semelhante, só que o conteúdo é um enfoque diferente, mas o formato do curso em si tem essa pegada bem prática e ele é bem semelhante ao curso do PDI, tá certo? A gente fala também de algumas entregas, mas vocês vão perceber que à medida que vocês forem construindo as informações ali nas oficinas, nós vamos estar interagindo direto com vocês pelas planilhas. Então, a entrega do mapa de riscos, do plano de respostas, do controle e monitoramento,
a gente pede que vocês concluam realmente o desenvolvimento dos exemplos para todas essas etapas. E a entrega principal é a apresentação final, que vocês vão trazer tudo isso em formato de apresentação para a turma toda. Então, essa apresentação final do último dia, a gente disponibiliza para vocês um modelinho ali para fazer também, para ter as informações que a gente quer que vocês coloquem. E isso vai ser tudo alinhado ao longo do curso, então não tem grandes dificuldades. E a parte ali das planilhas também vocês vão ver que é algo bem intuitivo, assim, então fiquem bem tranquilos quanto a isso. Em relação a essa primeira parte da nossa forma de trabalho, da organização de trabalho, ficou alguma dúvida? No final da aula de hoje, a gente vai abrir um espaço para tentar começar a organizar as duplas de vocês, mostrar onde que vocês vão preencher a informação ali das duplas numa planilha compartilhada, daí a gente mostra isso direitinho no final da aula, tá certo? Então tá ótimo. Então vamos agora efetivamente entrar no nosso conteúdo desse primeiro encontro, que é quando a gente começa a discutir um pouquinho sobre essa temática de gestão de riscos e algumas das metodologias que existem para nos auxiliar a implementar. Então, fazendo uma breve introdução, assim, quando a gente fala de risco, a gente sempre pensa, a gente faz gestão de riscos de uma forma inconsciente muitas vezes e a gente não se dá conta. Porque quando a gente lida com risco, a gente sempre trabalha numa perspectiva de existe a possibilidade de algo não dar certo no meu dia, de algo acontecer e fugir do meu planejamento diário, semanal, mensal. Por quê? Porque nós estamos inseridos em um contexto e esse contexto tem diversas incertezas. Então, uma variável pode mudar, e aqui eu botei o guarda-chuva para lembrar, o clima pode mudar se a gente sai de casa num dia de sol e não olha a previsão do tempo e no meio da tarde cai uma chuva, a gente fica vulnerável, a gente fica exposto a esse risco. Mas se a gente sai e antes de sair vê essa previsão do tempo e coloca o guarda-chuva na bolsa, a gente já faz um tipo de gestão de riscos. Então vejam que isso está no nível mais micro, numa instância bem individual de gestão, mas também pode assumir uma proporção maior, uma proporção organizacional, e é esse crescimento de interpretação, essa lógica que a gente vai construir aqui nessa nossa conversa. Então, o risco ele é algo inerente a qualquer pessoa, a qualquer organização, a qualquer estrutura, organismo que funcione de alguma forma e que faça trocas com algum ambiente, nós estamos expostos a riscos. E se a gente tem essa exposição, a gente pode achar formas de fazer uma gestão dessa exposição. Vai ser uma gestão perfeita? Vai ser um gerenciamento 100% efetivo? Nem sempre. E é isso que a gente vai trazer ao longo dessa nossa conversa aqui. O Naval comenta que nós, seres humanos, temos uma necessidade inerente de previsibilidade, e isso é verdade. Sempre tem essa lógica de o que a gente conhece, a gente consegue gerenciar e operacionalizar, né? Mas a gente tem as variáveis não mapeáveis, as diferenças de contexto e esses eventos externos que podem, de alguma forma, atrapalhar essa nossa capacidade. Essa atenção ao cenário, tanto interno quanto externo, essa atenção a esse tipo de sutileza que vai acontecendo, que nos ajuda a gerenciar de forma melhor ou pior um contexto de risco. Trazendo aqui um breve histórico da gestão de riscos para vocês, a gente encontra um início de discussão mais específica lá no final do século XX, mais especificamente ali no final dos anos 70, saiu uma publicação da Revolução do Gerenciamento de Riscos numa revista. Depois que veio, e esse contexto também estava muito relacionado a alguns escândalos corporativos em relação a demonstrações contábeis. Então, teve um ambiente de turbulência no cenário corporativo, e aqui a gente está falando já do cenário
organizacional, né, corporativo, inicialmente no contexto privado, mas depois a gente vai ver que foi alcançando também o público. Mas então as organizações começaram, principalmente com a gestão da informação, a era da informação, começaram a aumentar muito a complexidade de funcionamento. Essa lógica de gestão de riscos e de gerenciamento de riscos corporativos era muito presente inicialmente em companhias de seguro, porque elas lidam diretamente e efetivamente com riscos o tempo inteiro. Então, questão de seguro de vida, seguro patrimonial de forma geral, precisam lidar com riscos como uma dimensão praticamente concreta na execução dos seus serviços e nas previsões de cálculos e de reservas financeiras para isso. E foi ali que esse assunto começou a ficar mais institucionalizado. Evoluindo essa temática, na medida que outras organizações, outros segmentos foram vendo a relevância desse tema, a gestão de riscos foi incorporada em instituições bancárias, com a questão de exposição e de risco de crédito, principalmente a questão de inadimplência, perfil de cliente, de consumidor, né? Passou também para empresas de auditoria, envolvendo bastante a lógica do compliance, que é o cumprimento de normas, o cumprimento de regras. Então, mapear riscos que poderiam comprometer a capacidade dessas empresas em seguir regras. Então, isso tornou-se uma temática relevante para esse segmento também. Depois foi avançando para uma lógica de estratégias, ou seja, gestão de riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos estratégicos organizacionais. E também agora, recente, tem a questão da integração de gestão de riscos com a parte de tecnologia, com a questão que envolve a segurança de informação, a questão da responsabilização por dados. A gente tem a nossa Lei Geral de Proteção de Dados aqui, bem recente, para trazer essa comprovação dessa importância da gestão de riscos para esse assunto, né? Então, assim, a gente acaba trazendo uma capilaridade da gestão de risco em diferentes contextos organizacionais. Aqui, eu trouxe aquele contexto de uma forma geral, mas aqui a gente vê um detalhamento maior dessa cronologia. Ali em 33 surgiu, era uma organização direcionada à parte de seguros mesmo, a Corporação de Questão Federal de Depósitos de Seguro nos Estados Americanos. Então, é a parte normativa de organizações de segmentos específicos. Essa timeline foi evoluindo. Ali em 85 teve a criação do COSO, que é uma organização bem relevante para a parte de gestão de riscos. Mais adiante a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso. Depois teve a Acordo de Basileia, teve a evolução do modelo para o COSO 1, teve algumas outras evoluções ali de metodologias, teve a Lei SACS, a ISO 27001, depois a ISO 31001, e assim a gente foi indo até recentemente. Aqui eu trouxe a visão geral, mas nos próximos slides tem esse detalhamento um pouco maior. Se vocês tiverem algumas dúvidas ao longo da explicação, podem interagir sem problema nenhum, tá, gente? Fiquem à vontade. Então, resgatando um pouco daquela visão geral aqui e trazendo um pouco mais de detalhes. Em 80, teve a questão de exposição de bancos a operações não registradas em balanços, empréstimos para países subdesenvolvidos. Isso deu uma instabilidade no cenário. E em 88 surgiu o Acordo de Basileia, que tinha foco na alocação de capital para fazer frente a riscos de créditos. Então, eles colocaram algumas condições para instituições financeiras para garantir o bom funcionamento do sistema. Eles determinaram questões como o índice mínimo de capital, ou seja, a questão que os bancos precisavam ter um mínimo de depósito de 8% do valor de todos os empréstimos para ter a garantia para os depositantes, né? Teve a questão do capital regulatório, que as instituições tinham que manter em caixa um montante de capital próprio, e tinha também a questão da avaliação de risco, bem propriamente dita e bem explícita, assim. Os bancos e instituições financeiras passariam a ser avaliados de acordo com os riscos de suas operações.
Então, esse acordo veio com esse objetivo de dar um pouco mais de segurança para esse cenário de instituições financeiras e bancárias. À medida que esse contexto novo veio surgindo, surgiu outra pergunta: como tratar os riscos não financeiros, ou seja, aqueles riscos mais voltados a operações e ao funcionamento da organização. Então, em 92, tem o surgimento de uma metodologia, a primeira metodologia do COSO, que é a COSO 1, que tinha ênfase em controles internos. Então, é uma âncora bem forte na parte de... É uma auditoria especificamente, mas é a parte de sistematização de controles internos, ou seja, uma forma preventiva de evitar riscos. Em 93 veio essa lógica do Value at Risk, que mede a perda do valor de uma carteira, voltando ali para o mercado imobiliário, né? E a questão de confiança em condições normais de funcionamento do mercado, a questão de risco para investidores, análise de risco para investidores. Em 99 veio também uma releitura do Acordo de Basileia, que trouxe mais uma questão de adequação para as instituições financeiras. Em 2002 veio a Lei SOX, que tornou uma exigência legal nos Estados Unidos as boas práticas de governança corporativa. Isso aqui também fortaleceu bastante a questão de gestão de riscos em organizações. À medida que essa discussão avançava, diferentes recortes das organizações viram a necessidade de ter metodologias e processos para riscos, e o COSO remodelou um pouco aquele modelo inicial deles, trazendo um foco em estratégias de negócio. Na sequência, a gente teve ali nos anos 2007, 2008 a crise financeira, colocando alguns eventos macro e também alguns eventos específicos dessa timeline da gestão de riscos, né? Em 2009, tivemos a ISO 31000, que trouxe os princípios e orientações bem específicos de gestão de riscos. Então, foi a norma técnica que saiu com essa temática bem específica de recorte. Tivemos ainda também um terceiro ajuste naquele acordo de Basileia, também com questões de ajuste de aumento de reserva de capital, a questão mais normativa para o mercado financeiro, né? Em 2010, nós tivemos um ato que melhorou a questão da lei anticorrupção americana. Esses marcos estão muito relacionados à economia americana. Em 2013, nós tivemos aqui no nosso contexto a publicação da lei 12.846, que é a anticorrupção. E em 2013, desculpa, acho que eu falei errado. Em 2015, nós tivemos o decreto 8.420, que traz a questão da responsabilização administrativa das pessoas jurídicas pelas práticas de atos contra a administração. Esse decreto depois foi revogado nesse ano, pelo decreto 11.129, mas que aborda a mesma questão. Aborda a questão de conformidade, principalmente de integridade da postura do servidor público quando lida com recursos e com processos de gestão pública, né? E tivemos também em 2015 a ISO 9001, trazendo essa mentalidade de riscos bem mais em evidência. Essa ISO teve o foco grande em processos de melhoria contínua e também na implementação de um sistema de qualidade. E esse sistema de qualidade também faz menção à parte de riscos. Dois grandes marcos que nós tivemos para o nosso contexto de gestão pública foi, em 2016, a instrução normativa conjunta da CGU com o Ministério do Planejamento. Então, essa instrução foi a que deu início a toda essa discussão mais forte da gestão de riscos no setor público, porque ela dispõe sobre os controles internos, gestão de risco e governança no âmbito do Poder Executivo Federal, e foi ali, inclusive, em 2016, que na UFSC começou essa discussão. E teve, em 2017, com o Decreto 9.203, a política de governança da administração pública federal, trazendo alguns dos princípios da gestão de riscos. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessa parte normativa, porque essa é a nossa base, a partir dessas normativas que a gente
consolidou uma metodologia aqui para a universidade, né? Então, depois tem um momento específico que a gente aborda um pouquinho mais sobre essas duas. A lei de conflito de interesses também pode entrar nessa lógica, porque a questão de conflito de interesse está muito relacionada à gestão de integridade. Quando a gente fala de gestão de integridade, ela é um ramo, um braço específico da gestão de riscos, porque gerenciar a integridade da conduta do agente público é gerenciar os riscos de comportamento que esse agente público pode cometer, né? Então, todo esse normativo que vem de condutas que podem desvirtuar o funcionamento do serviço público também entra nessa lógica de gestão de riscos, que são os riscos à integridade que a gente comenta. Imagina. Entrando, essa foi uma introdução, então, nessa nossa temática, só para vocês entenderem da onde que surgiu a sementinha e como que foi evoluindo, obviamente, de uma forma bem rápida, porque aqui não é o escopo não é entrar em exaustão na parte teórica, nessa parte toda normativa mundial sobre gestão de riscos, né? Mas trazer uma visão geral para vocês dessa cronologia, de onde surgiu, para onde foi se alastrando até chegar na gestão pública. O Narbal pergunta se a gestão de riscos no setor público fica circunscrita aos aspectos orçamentários e financeiros. Não, Narbal. Ela é mais ampla que isso. Tem algumas outras tipologias, inclusive a própria instrução normativa traz algumas tipologias e cada instituição pode incorporar algumas outras que são mais específicas da sua realidade, do seu contexto, e para trazer esses outros tipos de risco, além dos riscos de natureza orçamentária e financeira. Esses são os que são os mais sentidos em termos operacionais, assim, os mais preocupantes em termos de um funcionamento, mas tem outros que são relevantes, principalmente quando a gente lida numa lógica de controles internos, de transparência, de prestação de contas. Então, tem outras tipologias de risco que a gente pode e deve utilizar para melhorar de uma forma geral a nossa gestão organizacional. Depois a gente vai trazer essas outras tipologias para vocês. Então, trazendo um pouquinho do conceito, o que é risco, né? O risco quando a gente vai ver na literatura, diversos autores trazem recortes assim, específicos, mas de uma forma bem resumida, o risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Isso é um conceito que a gente trouxe ali da BNT, da ISO, eles utilizam esse contexto. Então, um contexto incerto, ele apresenta mudanças de percurso de última hora, apresenta aspectos que a gente não consegue prever, porque modelos preditivos, modelos que a gente tenta antecipar, não são 100% perfeitos, né? Então, a gente fica exposto. E essa exposição a esses eventos que podem acontecer pode ou não comprometer o alcance dos nossos objetivos. O COSO também traz esse outro conceito ali, é a possibilidade de um evento afetar negativamente os objetivos de uma organização. Então, vejam, às vezes a gente vai falar risco, às vezes a gente vai falar eventos de risco, mas entendam como a mesma coisa, porque o risco ele se manifesta por meio de um evento. Então, é evento de risco ou risco. Quando a gente usa esses dois termos, a gente está falando da mesma coisa. É um risco que pode afetar ou causar alguma incerteza em relação ao alcance de algum objetivo da organização. Tem outro conceito ali que a gente traz também, é todo impacto negativo inerente à atividade empresarial. Então, tem alguns autores até que dizem, confundindo um pouco com a lógica lá do planejamento estratégico, quando a gente traz um impacto positivo, é uma oportunidade para a organização. Quando a gente traz um impacto negativo, vem da lógica lá da matriz SWOT da ameaça. Então, ameaça e risco, às vezes, são utilizados como sinônimos por alguns autores. Então, o risco é um evento que traz um impacto negativo para a atividade de uma organização de forma geral.
Exato, Narbal. A questão do comportamento proativo dessa gestão de riscos, e esse é o enfoque, principalmente dessa metodologia que a gente traz da UFSC, é bem importante, principalmente ali na fase de planos de resposta, que a gente precisa fazer esse planejamento proativo e não simplesmente esperar o risco acontecer para tomar alguma atitude ou reagir de alguma forma, né? Temos também dois conceitos, e isso vocês vão perceber bem direitinho lá no nosso instrumento depois. É o conceito de risco inerente e risco residual. Então, risco inerente, a gente diz que é aquele risco que uma organização está exposta sem considerar qualquer ação gerencial que ela possa fazer para reduzir a probabilidade da ocorrência ou do impacto. Então, é bem essa abordagem, é a lógica da abordagem reativa ali. A organização não está nem pensando naquilo ali e ela está exposta àquele risco, mesmo não se dando conta. Então, esse é um risco inerente que existe. Mas à medida que ela mapeia esse risco inerente, calcula a probabilidade e o impacto dele acontecer e implementa algum tipo de controle interno, seja para diminuir a probabilidade ou para diminuir o impacto, esse risco vai ter um tratamento. Então, ele não vai ser mais um risco inerente ou um risco puro que existe no ambiente. Ele, como Opa, eu fiquei muda. Que estranho. Tá, desculpa, gente. Eu parei em que parte? Eu vou falar de novo. Tá. Então, o risco inerente é aquele que está simplesmente no ar, desconsiderando qualquer coisa que a organização faça. A organização, à medida que percebe que existe aquele risco, toma alguma providência para diminuir o impacto ou a probabilidade dele, a gente já vai ter um risco mais tratado, que é o que a gente chama de risco residual. É o risco que uma organização está exposta após a implementação de ações gerenciais para o seu tratamento. Então, dentro aqui da nossa metodologia, e depois vocês vão ver bem direitinho isso, a gente trabalha com uma lógica de gestão se a gente não tem controle nenhum implementado, controle que eu digo controle interno. Quando eu digo controle interno é um processo mapeado direitinho, uma normativa, uma portaria, uma resolução, uma política que trata sobre algum assunto, um edital público que dá todas as regras de transparência para garantir impessoalidade, para garantir o acesso universal a benefícios que a UFSC fornece. Isso são controles internos, são controles de gestão implementados para garantir que não aconteça algum risco existente naquele processo. Então, quando a gente tem esses controles implementados, a gente vê que aquele risco, se acontecer, não vai acontecer de uma forma bruta ou brutal sobre os nossos processos. Ele vai ser levemente atenuado ou suavizado. Então, é nessa perspectiva que a gente lida com o risco residual. A gente começa analisando o risco inerente, mas a gente, estudando nossa organização, conhecendo nossa organização, verifica se a gente já faz algo ou não em relação àquilo, e depois a gente calcula qual é o nosso risco residual. E esse é um fluxo simples. Eu falando assim, sem ter o exemplo para vocês, parece ser complexo, mas depois vocês vão ver na prática que é um fluxo simples de seguir, certo? E nós temos, então, além do conceito de riscos, o conceito de risco inerente, risco residual, a gente chega na gestão ou no gerenciamento de riscos. O conceito, de uma forma geral, reunindo assim, os principais elementos que a gente tem na teoria, é o gestão ou gerenciamento de riscos. É um processo para identificar, avaliar e administrar e controlar potenciais eventos ou situações para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização. Vamos quebrar um pouquinho esse conceito, então. Então, quando a gente fala que a gestão de riscos envolve um processo para identificar, avaliar
administrar e controlar potenciais eventos, a gente dá uma lógica de sistematização. Então, é uma lógica de fluxo, uma lógica que segue algumas etapas para a gente conseguir gerenciar. Todo problema que a gente vê, principalmente na academia, todo problema científico, a gente parte do macro, começa a tentar quebrar em etapas menores para conseguir ter maior poder de gestão. E aqui na gestão de riscos é a mesma coisa. Para isso, a gente tem metodologias que nos ajudam a fazer esses filtros de identificação, de avaliação, gestão e controle. Então, é um processo sistematizado nesse sentido. E é bem importante que ele seja sistematizado em termos de continuidade e melhoria a longo prazo desse processo numa organização, né? Quando a gente fala que é um processo voltado a potenciais eventos ou situações, a ênfase aqui é na palavra potenciais, ou seja, a gente não tem certeza absoluta de que aquilo vai acontecer, de que aquele evento de risco vai se materializar. Então, a gente trabalha no âmbito do potencial, do possível, é uma suposição, é um processo de suposição que a gente faz aqui na gestão de riscos. Obviamente, com conhecimento do contexto, com conhecimento do setor que a gente atua, com conhecimento do cenário político, econômico que se desenvolve externamente, a gente acaba coletando indícios para ter um pouquinho mais de certeza ou não, mas a certeza absoluta nunca se tem. Então, é por isso que a gente diz que é um processo que atua em função de potenciais eventos ou situações. E essa é uma distinção importante quando a gente trabalha, por exemplo, comparando com o planejamento institucional. A lógica é quase inversa. Quando a gente faz um planejamento estratégico, um planejamento institucional, que é o termo que a gente usa aqui para a UFSC, a gente estabelece objetivos, estabelece iniciativas e ações. A gente vai traçar um percurso para alcançar aqueles objetivos, certo? Então, a gente parte de onde a gente quer chegar. A gente tem um cenário, a gente quer subir o degrau, alcançar esses objetivos e a gente vai traçando ações para alcançá-los. Na gestão de riscos é o oposto. A gente tem possíveis riscos que possam existir no contexto externo e a nossa abordagem é ao contrário. Não é construir passos em direção àqueles riscos, é construir passos para evitar que aqueles riscos aconteçam. Então, na parte de exemplos, quando a gente chegar, vocês vão ver ali alguns exemplos que a gente vai trabalhar de eventos que talvez não existam ainda, não estejam acontecendo no contexto da universidade. Depois vocês vão ter acesso ao Plano Institucional de Gestão de Riscos e vão ter listados diversos eventos ali. Vocês, às vezes, vão ver um que é relacionado ao setor de vocês. Opa, mas espera, isso aqui não está acontecendo, não acontece no meu setor. Por que está no Plano de Gestão de Riscos? Porque ele pode, talvez, acontecer, e se ele acontecer, ele vai causar algum impacto direto no objetivo. Então, é por isso que ele tem que ser mapeado. Então, é um processo de brainstorming de possíveis situações, potenciais eventos ou situações que podem comprometer o alcance dos objetivos. Então, o potencial nessa definição é bem importante. Outro termo relevante aqui desse processo de gestão ou gerenciamento de riscos é a questão da razoável certeza. A gente nunca vai ter 100% de certeza que a gente vai conseguir alcançar os objetivos. Então, a gente gerencia, mas a gente gerencia para ter razoável certeza, ou seja, é uma certeza que, com tudo que foi feito, todo o processo sistematizado que foi implementado, a gente fez o melhor que pôde, de forma proativa, para tentar mitigar ou evitar aquele risco. Então, é sempre o âmbito da razoável certeza. Da certeza plena não se tem como trabalhar nessa temática. E a âncora que a gente tem aqui é o alcance dos objetivos da organização. E aqui também tem uma distinção importante. Quando a gente trabalha com gestão de riscos, tem alguns recortes que a gente pode fazer. Tem recorte a partir de processos e tem recorte a partir de objetivos. A âncora principal são objetivos, porque são os objetivos organizacionais. Mas tem metodologias que são muito ancoradas no mapeamento de processos.
os processos-chave, os processos finalísticos de uma organização são normalmente os que primeiro se mapeia o risco, e depois passando para outros processos. E tem a lógica da gestão estratégica de riscos, que é o nosso recorte aqui para esse curso, e é o recorte atual da gestão de riscos aqui da UFSC. A gente tem já setores que têm um processo, o mapeamento de seus processos já bem institucionalizados, a Prodegesp é um setor, tem outros setores que já têm esses processos mapeados, mas o mapeamento de processos ainda não é algo institucional. Os centros de ensino, quando a gente chega no âmbito dos centros de ensino, a gente não pode falar que existe um mapeamento de processos tão robusto assim. Então, nesse primeiro momento da gestão de riscos, a ancoragem foi feita nos objetivos institucionais e não em processos. Então, tem essas duas vertentes que a gente pode trabalhar, riscos aos processos ou riscos aos objetivos. E aqui, nesse primeiro momento de gestão de riscos da UFSC, a gente tem essa ancoragem nos objetivos institucionais, que a finalidade é muito importante, porque é mapear riscos que podem comprometer os alcances dos objetivos do PDI. Então, a relevância é a mesma, em vez de ter uma abordagem top-down, que é de baixo para cima, que é do processo da operação para cima, a gente inicia esse movimento por uma abordagem top-down. Eu acho que eu falei ao contrário ainda há pouco. Em vez de ser bottom-up, que é dos processos, a gente começa por uma lógica mais top-down, que é dos objetivos institucionais e numa visão mais macro. Até, idealmente, num momento futuro, ter uma lógica de mapeamento de processos mais institucionalizada e que a gente possa pensar numa questão de mapeamento de riscos a partir de processos, né? Vamos ver o que o Narval comentou aqui. O planejamento estratégico ajuda a identificar os riscos por meio da identificação de ameaças e pontos fracos. O enfrentamento tem como ponto de apoio as oportunidades e os pontos fortes que temos. Está correta essa consideração? É um importantíssimo ponto de apoio, essa análise de ambiente que é feita, tanto do ambiente interno quanto do externo. A questão ali da ancoragem nas oportunidades, quando a gente fala, na verdade, deixa eu começar pelos pontos fortes ali. Pontos fortes são aspectos que normalmente vão contribuir muito com o controle interno fortalecido. São aqueles pontos de destaque do controle interno da organização. E eles, inclusive, vão ajudar a mitigar certos eventos de risco. E a questão dos pontos fracos e das ameaças são os pontos que precisam ser observados quando a gente vai fazer esse brainstorming de listar os riscos aos quais a organização está exposta. Então, sim, tem uma relação bem importante entre essa questão da SWOT, da análise de ambiente, com a gestão de riscos, porque o contexto é tudo. Para essa leitura que se faz de gestão de riscos, o contexto tanto interno quanto externo precisa ser bastante considerado. Então, está correto assim, Narval? Aqui agora a gente traz alguns princípios de forma geral em relação à gestão de riscos. Só um instantinho. Deixa eu me situar, certo? Então, esses princípios normalmente, a gente trouxe ali da ISO, e eles justificam a relevância de uma gestão de riscos organizacional. Então, a gestão de riscos tende a criar e proteger o valor da organização. No serviço público, a gente trabalha muito com a entrega de valor para a sociedade como um todo, né? Então, mapear esses riscos é um papel mínimo nosso como servidores públicos, porque a gente precisa assegurar que valor vai ser entregue à sociedade, dentro daquela lógica de cadeia de valor, da entrega de serviços ou de produtos, a gente dá entrega de serviços mais especificamente. Então, ele ajuda a garantir e assegurar que esse processo aconteça. Um outro princípio é que ela seja parte integrante de todos os processos organizacionais.
Então, aqui, quando a gente trabalha com essa lógica de objetivos institucionais, a gente acaba trazendo essa integração com todos os processos, e também numa lógica de gestão de processos fica bem mais nítida essa relação. A gestão de riscos é importante que faça parte do processo de tomada de decisões, ou seja, que o resultado desse processo todo que é feito, dessa metodologia aplicada, não vai resultar num documento que vai ser engavetado. Ele precisa ser consultado, precisam ter o gestor principal, a administração central de uma instituição precisa ter noção de quais são os riscos mais graves, os riscos que têm um nível mais elevado, e também quais os planos da instituição para ter algum tipo de combate ou de agência em relação àqueles riscos, né? Então, ele precisa ser incorporado na tomada de decisão, assim como o planejamento. São dois instrumentos que estão aliados ali na gestão estratégica, a parte do plano e a parte de gestão de riscos. Ele aborda explicitamente a incerteza, né? Então, tudo que se lista ali tem esse grau de incerteza, a gente não tem 100% de certeza se pode acontecer ou não, mas a gente pode ter alguns indícios fortes de que aconteça. E isso faz com que a gente fique mais bem preparado para lidar com eles caso aconteçam. Ela tem que vir dentro de uma lógica sistemática, estruturada e oportuna, né? A questão da lógica de processo, como eu havia mencionado antes, a partir de etapas e de um ciclo contínuo. Então, encerrou a construção de um plano de gestão de riscos, o plano está pronto, mas a gente precisa agora implementá-lo e também fazer todo um processo de monitoramento e de avaliação e retroalimentação, e melhorando continuamente esse processo. E ele também é ancorado nas melhores informações disponíveis. Tem aquela constante discussão sobre custos de levantamento de informação, a gente não tem acesso a todos os tipos de informação possível, mas a gente trabalha dentro do que está disponível a partir dos recursos que a gente tem para coletar essas informações, né? A gestão de riscos também, o princípio da gestão de riscos é que ela é feita sob medida, ou seja, cada organização vai ter a sua lógica e o seu processo. Na próxima aula a gente vai trazer alguns exemplos que vocês vão perceber bem essa questão. A gente tem diferentes metodologias, a gente tem uma costura de diferentes metodologias, a gente pode usar uma parte de uma metodologia, outra parte de outra metodologia, e trazer uma roupagem que sirva melhor na nossa organização, porque cada organização tem características bem peculiares, tem pontos que precisam seguir. A nossa organização mesmo, complexa como é uma universidade, tem diversos aspectos que precisam ser considerados, diferente de uma organização corporativa, então ela tem que ser feita sob medida, tem que ser estudado bem direitinho o melhor processo para mapear os riscos e também as formas de tratar esses riscos, que não vão ser sempre seguir a mesma orientação de forma geral do que para outras organizações, né? Precisa considerar fatores humanos, fatores culturais, afinal de contas a gestão de riscos é viabilizada por pessoas, então a gente tem que entender e considerar esses fatores. E essa questão de conhecer a temática, de conhecer a metodologia e, principalmente, qual é o sentido dela, por que ela existe, é muito importante. A gente tem agora uma questão de sensibilização acontecendo aqui na UFSC, principalmente, para atingir esse aspecto cultural. O planejamento, o PDI, já vem há muitos anos sendo institucionalizado aqui como prática. A gestão de riscos começou há pouco tempo. Então, a gente tem esse processo de construção cultural, assim, dessa cultura de gestão de riscos para todos os setores, seja administrativos ou acadêmicos, para conseguir disseminar e capilarizar essa lógica de gestão de riscos em todos os ambientes aqui da universidade, né? Ela também tem a questão de transparência e de ser inclusiva. Todos os setores precisam se vincular e também
vincular de uma forma transparente e clara, na medida que revela como o processo foi formulado, foi construído, né? É dinâmica e interativa, capaz de reagir às mudanças, da mesma forma que no planejamento a gente não tem um plano de gestão de riscos para ser utilizado de uma forma rígida e fechada. A gente vê que o cenário mudou, os riscos mudam. A gente teve, por exemplo, agora a questão ali da pandemia, teve alguns riscos que foram associados à pandemia nesse meio tempo que a gente teve que mapear, mas daqui a pouco eles não vão corresponder à realidade. Então, isso precisa ser feito uma nova análise. E vão surgir outros riscos, provavelmente agora, com contexto de mudança política ou de novos cenários que estão se desenhando, e a gente precisa estar sempre de olho para fazer um plano que reflita a realidade da nossa organização. E um outro princípio é que facilita a melhoria contínua da organização, porque um lastro muito importante da gestão de riscos são os controles internos. Então, esses dois assuntos são bem próximos. A melhoria dos controles internos promove uma melhoria da gestão de riscos, porque controles internos são mecanismos de gestão que a gente usa para melhorar a questão do funcionamento operacional, a questão do mapeamento dos nossos resultados e também a questão de transparência de prestação de contas para a sociedade. E tendo mais controles internos ou controles internos mais efetivos, isso melhora a nossa forma de funcionamento como um todo. Então, essa é a lógica de forma geral. Deixa eu tomar um golinho de água, só um pouquinho, gente. Tudo tranquilo por aqui? Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Então vamos seguindo. Além dos princípios da gestão de riscos, tem aqui o que a gente trouxe também alguns elementos-chave para o sucesso da gestão de riscos. E o primeiro deles não podia deixar de ser a vinculação da gestão de riscos ao planejamento estratégico, porque construir um instrumento de gestão de riscos dissociado do que a organização tem como objetivo enfraquece, de forma geral, esse processo, né? Porque a gente traça um caminho para seguir, que são os objetivos, mas a gente acaba mapeando riscos que são mais periféricos ou que não têm uma relação direta com esse caminho traçado. Então, isso é um aspecto importante a ser observado. Mesmo que a gestão de risco seja feita por uma lógica de processos, a gente sempre tem que lastrear em processos que são aqueles essenciais ou finalísticos. E esses processos finalísticos, muito provavelmente, ou deveriam ser, aqueles que estão relacionados aos objetivos de um planejamento estratégico. Então, essa vinculação entre esses dois grandes temas é bem importante. A questão ali de determinação de que todos os ativos da organização sejam utilizados para a obtenção do valor ideal, que é uma terminologia um pouco corporativa, mas traduz muito nessa lógica da entrega de valor para o usuário do nosso serviço, o valor ideal que se espera da organização. A incorporação da gestão de risco nas práticas de gestão e a definição de processos de avaliação de riscos também é um elemento-chave. A questão da avaliação é uma etapa, um bloco bem importante dessa metodologia de gestão de riscos, e mais para frente a gente vai detalhar um pouco melhor como que isso se desenrola. A questão da sensibilização e disseminação dessa discussão, né? Promovendo em toda a organização a discussão sobre riscos e estabelecendo esses riscos dentro, obviamente, de níveis de responsabilidade diferentes. Então, a gente tem que ter em mente essa questão da responsabilização, é sempre uma questão de discussão quando a gente chega com uma metodologia de gestão de riscos, como é que fica a minha responsabilidade em relação a isso. A responsabilidade é do setor, a responsabilidade é do gestor, é do servidor que está ali na ponta executando a atividade, como que fica.
Então, isso a gente vai depois desenvolver melhor também aqui para o nosso contexto, né? E, de forma geral, a integração da gestão de riscos em toda a organização, com dados suficientes para avaliar e responder às mudanças do ambiente. Assim como o planejamento não é engessado, a gestão de riscos também precisa ter esse grau de dinamismo. Agora a gente vai trazer alguns termos específicos dessa temática que talvez vocês já tenham escutado antes, mas são expressões bem específicas desse conteúdo sobre gestão de riscos. Então a gente trouxe aqui como uma partezinha de desambiguação, assim, para todo mundo entender. Quando a gente fala alguma expressão ou algum termo específico, todos sabem do que a gente está falando. O primeiro desses termos é apetite a riscos. Quando a gente fala que a organização tem um apetite mínimo a risco, um apetite máximo a risco, o que isso quer dizer? É o nível que essa organização está disposta a aceitar um risco. Então, o exemplo aqui nosso, por exemplo, a universidade tem um apetite mínimo a risco. Nós somos uma instituição pública, a gente lida com recursos públicos, então o nosso apetite realmente é mínimo. A gente só aceita aqueles riscos que são muito, muito, muito baixos. O aceitar, eu já vou explicar mais adiante o que significa também. Então, essa questão de apetite mínimo a riscos a organização só aceita, ou seja, não precisa tomar nenhuma providência para aqueles riscos que são bem baixos e praticamente irrisórios, assim, diante dos objetivos. Quando a gente lida, por exemplo, com uma empresa de valores imobiliários que lida com o mercado de ação, o apetite a risco dela já vai ser mais diferente pela própria natureza do negócio. Ela tem que ter uma exposição maior a risco, tem que ter um apetite maior a risco, de moderado a máximo, porque ela lida com um cenário bem mais incerto e especulativo, então esse apetite vai ser diferente. E as formas de governança e de tratamento que ela vai ter desses riscos também vão ser diferentes. Então, quando a gente fala de apetite, é nesse sentido. É o quanto que uma organização está disposta a aceitar que um risco aconteça, sem depois dizer, não, isso aqui não podia ter acontecido porque está fora do nosso apetite. Ela diz, não, isso aqui a gente realmente assumiu o risco. A gente assumiu que poderia acontecer pelo nosso negócio, pela natureza das nossas atividades, a gente estava com esse apetite. Então, é nesse sentido que funciona esse conceito. Uma outra definição importante que a gente tem quando comenta sobre gestão de riscos é a escala de probabilidade. Essa escala de probabilidade vai avaliar o quão provável é a ocorrência de um risco em um determinado período de tempo. Então, realmente o grau de probabilidade daquele evento de risco acontecer. Essa avaliação, normalmente, é uma avaliação qualitativa. É uma avaliação que pode ou não ser convertida numa escala, e normalmente ela é convertida numa escala para trazer uma lógica mais palpável, mais prática de gestão de riscos. E os aspectos relevantes para fazer essa análise de probabilidade é o conhecimento da organização ou do setor, ou seja, é conhecer o passado e também conhecer o contexto, tanto atual quanto futuro. Então, com isso, a gente consegue determinar, obviamente nunca com 100% de certeza, mas se um evento é mais provável ou menos provável que aconteça. Então, a probabilidade é o grau que pode ou não ele realmente se concretizar. Essa escala de probabilidade, quando a gente vai montar, envolve a definição de alguns níveis, e aqui essa parte é uma parte variável de metodologia para metodologia, depende muito, então pode ter, por exemplo, os níveis mínimo, moderado, elevado, extremo, baixo, médio, elevado, enfim. O número de níveis ali depende do que a organização considerar mais relevante para fazer uma análise mais fina ou mais geral dos riscos.
definindo esses níveis de probabilidade, é importante se definir uma qualificação, ou seja, dizer o que cada um significa, o que eu considero que é uma probabilidade mínima, o que eu considero que é uma probabilidade elevada. É uma explicação sobre o que eles significam. E por isso que a gente diz que é uma escala qualitativa convertida em quantitativa, porque a gente vai dar um qualificador ali e converter isso depois numa taxa, num fatorzinho para análise, que é a definição de um peso, esse último ponto ali do slide. Isso aqui é um exemplo, ó. A escala de probabilidade é um evento de risco. Se ele tem uma probabilidade muito alta, quer dizer que é um evento que ocorre frequentemente. Se é alta, é um evento que é provável que aconteça. Se é média, é possível que aconteça. Se é baixa, é improvável que aconteça. E se é muito baixa, é raro que aconteça. Vejam que são conceitos também um pouco... como é que chama? Intangíveis. A gente não consegue pesar numa balança o que é o frequente, o que é o provável, o que é o possível. Mas isso depende muito, então, de um alinhamento na organização, na equipe da organização, sobre o que se consideram esses aspectos. Existem ferramentas técnicas que podem deixar isso mais preciso ainda, e isso vai depender de cada caso. E tem ali a atribuição de pesos, então probabilidade muito alta tem peso 5 e vai decaindo ali até o peso 1, por uma questão daí metodológica mesmo, de aplicação, que depois vocês vão ver onde que isso vai resultar, daqui a pouquinho a gente mostra. Outro conceito que complementa o da escala de probabilidade é a escala de impacto, que avalia o efeito negativo que o evento de risco ocasionaria caso viesse a acontecer. Ou seja, são as consequências. É o impacto de fato. A probabilidade avalia, ele pode ou não pode acontecer com mais chances ou com menos chances. E o impacto é, se ele acontecer, qual vai ser o estrago, como que ele vai impactar nos objetivos organizacionais, qual vai ser a consequência disso para os objetivos. Então, são essas duas dimensões que são importantes quando a gente está avaliando um risco. Da mesma forma que na escala de probabilidade, a de impacto também vai ser uma avaliação qualitativa, que pode ou não ser convertida numa escala, e também considera os aspectos relevantes para se fazer essa avaliação de impacto é o conhecimento sobre a organização ou sobre o setor e sobre os objetivos e os processos existentes, porque o impacto aqui vai ter muita relação com os processos consolidados já pelo setor ou pela organização. Se tiver processos robustos de controle interno e esse tipo de fortalecimento interno mesmo de gestão, pode fazer com que o impacto seja menos sentido. Mas se tiver controles frágeis, o impacto pode ser sentido de forma mais forte. Também envolve, assim como na escala de probabilidade, a definição de níveis, a mesma questão de qualificação desses níveis, ou seja, dizer o que cada um desses níveis significa, e a definição de um peso. E aqui tem um exemplo de uma escala de impacto. Então, um impacto muito alto, ele causaria consequências irreversíveis nos objetivos. O impacto alto traria consequências graves. Médio traria consequências perceptíveis. Baixo traria consequências mínimas. E muito baixo traria consequências irrelevantes. Então, é a questão de definição do nível, um qualificador, ou seja, uma explicação do que se entende por aquele nível, e a atribuição de um peso. Os resultados obtidos por uma avaliação qualitativa podem ser convertidos em categorias temáticas, exatamente. É isso que a gente vai explicar mais adiante, quando a gente, na verdade, na aula da metodologia da UFSC, a gente mostra bem direitinho essa conversão, assim. O que um impacto alto com uma probabilidade alta vai trazer de categorização do risco. Então, tem essa relação toda de causa e efeito, à medida que a gente vai avançando nessa avaliação do risco, né?
E tendo definidas essas escalas de probabilidade e de impacto, a gente pode utilizar de um recurso que a gente chama de matriz de riscos, que nada mais é do que um apoio visual, assim. A gente coloca visualmente, distribui em cores num mapa de calor a questão da probabilidade do impacto. Então, é uma ferramenta basicamente de priorização de riscos, porque ela permite de forma visual que a gente consiga identificar rapidamente os riscos que devem receber mais atenção ou aqueles riscos que estão mais tranquilos e que não precisam de nenhuma ação. Então, essa tabela tem uma dupla entrada, né? A entrada da escala de probabilidade com a entrada da escala de impacto. E ela pode ter tamanhos diferentes, níveis diferentes. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de uma escala, de uma matriz de risco de 3 níveis. Vejam que existem ali 3 níveis de probabilidade e 3 níveis de impacto. Então, ela vai separar ali os riscos mais altos, os riscos médios e os riscos baixos. E, provavelmente, algumas quantificam, colocam a quantidade de risco dentro de cada uma dessas caixinhas para se ter uma noção mais precisa. E se existir um sistema de gestão de riscos, um sistema informatizado, provavelmente se clicando nesses aspectos, levaria à listagem desses riscos, né? Num modelo ideal de gestão de riscos informatizado e digital. Esse aqui é um exemplo de uma matriz de 4 níveis, que é a nossa lógica aqui da universidade. Então, vejam que daí já traz um pouco mais de sutileza, já tem 4 cores aqui, verde, amarelo, laranja e vermelho. Então, tem 4 avaliações possíveis dos níveis de risco, e essas avaliações vão levar a tratamentos diferentes, né, de cada um desses níveis. E pode ter também até, por exemplo, uma matriz de 5 níveis de risco. Aqui vejam as categorias que eles utilizam, né, os nomes dos níveis. O de impacto, consequência desprezível, marginal, média, crítica, extrema, e de probabilidade, quase certo, provável, possível, pouco provável, raro. Então, as nomenclaturas são muito específicas de cada organização, assim. Se discute, normalmente fazem o que se fez aqui na UFSC, se pesquisou em diferentes instrumentos, diferentes tipos de organização e se convencionou quais seriam os termos que fariam mais sentido para a nossa realidade. E ali embaixo, eles colocaram a escala da avaliação. Então, os azuis são riscos triviais, os verdes são riscos aceitáveis, os amarelos são moderados, os laranjas são riscos substanciais e os vermelhos intoleráveis. É o tipo de avaliação de risco que esse exemplo aqui traz. Essa é a questão quando a gente comenta que é uma avaliação, uma descrição qualitativa, é um critério qualitativo, Narbal. Qual é a diferença entre quase certo e entre provável? ou, sei lá, colocar o possível como um pouco provável. São essas as questões de sutileza que acabam ficando, assim, é uma questão mais difícil de mensurar. A gente faz, o qualificador é uma frase, assim, e onde começa um e termina o outro. Então, a organização precisa ter isso um pouco mais desenhado. Às vezes tem uma definição mais detalhada de, sei lá, um parágrafo inteiro definindo o que é que considera ou não, mas cabe a cada metodologia definir isso melhor para que todos que vão aplicar essa metodologia tenham mais ou menos a mesma balança para colocar esses fatores, né? A Monique comenta a importância de um descritor. Isso. Tudo que é informação complementar para detalhar um pouco mais o que são essas escalas auxilia, porque a gente tem que considerar que diferentes pessoas vão aplicar essa metodologia numa organização e a referência precisa ser a mesma, né? Para não ter 2 pesos e 2 medidas. Então, nesse sentido, as descrições acabam ajudando bastante. Na UFSC, como o Lucas comentou ali, a gente tenta deixar bem detalhado, assim. Então,
temos nessa questão de grandes conceitos, assim, escala de probabilidade, escala de impacto. Essas duas nos trazem um mapa de risco, que é aquele mapa de calor ali, que é um recurso visual para ajudar a gente a identificar se tem muito risco crítico, se tem mais risco que é mais tranquilinho, se são riscos de nível de gravidade intermediário. É um recurso visual. E a gente tem um mapa de riscos. O mapa de riscos é a metodologia realmente detalhada em todas as etapas. Ele reúne em um único local todos os riscos da organização e as grandes etapas a partir das quais a gente faz o tratamento desse risco. Então, nós temos ali a etapa de identificação, a etapa de classificação, a avaliação do risco inerente, a avaliação dos controles, a avaliação do risco residual. Aqui repetiu, mas é a resposta ao risco residual. Então, a gente tem as grandes etapas da metodologia reunidas num lugar só, que a gente denomina de mapa de riscos. Esse mapa que vai ser consultado e acompanhado e monitorado constantemente. Esse mapa junto com o plano de respostas e também com a parte de controle de monitoramento. Antes de entrar nas metodologias, para conversar um pouquinho sobre isso, tudo tranquilo até aqui? Querem tirar alguma dúvida, fazer algum comentário? Enquanto eu tomo uma água. A gente não está saindo teu... Só um instantinho, gente. Então vamos lá. Entrando um pouquinho nas metodologias, a gente vai falar aqui de metodologias já estruturadas por outras organizações. Por que a gente vai trazer algumas aqui? Para vocês entenderem da onde que surgiu a metodologia utilizada na UFSC, certo? Por que metodologias são importantes antes de iniciar propriamente a explicação delas, né? Porque de forma geral, assim, elas ajudam a uniformizar o processo de gestão de riscos, elas dão essa consistência de aplicação ao longo do tempo, elas ajudam, por ter alguém que realmente já pensou a fundo naquilo ali, ajudam a definir os papéis e as responsabilidades, evitar a questão de isso não é comigo, é com ele, e ter isso bem definido desde o início. Ajudam a padronizar conceitos. Então, todo esse trabalho que a gente está fazendo com vocês aqui nessas aulas iniciais, isso é importante porque a gente acaba padronizando os nossos entendimentos sobre cada uma das palavras que a gente usa. E a adoção de uma metodologia é boa por causa disso, né? A gente começa a falar a mesma linguagem na organização inteira. Isso, consequentemente, promove um alinhamento organizacional, ajuda na gestão do conhecimento, porque hoje, mais especificamente aqui no nosso setor, na CGE, a gente está à frente desse processo de gestão de riscos, mas tendo tudo isso metodologicamente detalhado, outras pessoas que entrarão futuramente, eventualmente, saberão também aplicar da mesma forma, e outras pessoas de outros lugares, lendo o manual, entendendo esse contexto todo, também saberão aplicar da mesma forma. Essa é a lógica da gestão e da transferência de conhecimento. E promove também o alcance dos resultados, já que esse processo traz mais consistência, né? Com uma metodologia já sistematizada, a gente consegue mensurar melhor os resultados e principalmente comparar ele ao longo do tempo, longitudinalmente. Deixa eu ver a dúvida aqui do Daniel. Exato, Daniel.
Sim, a gente vê a questão de mapas de riscos. Você trouxe esse exemplo da geociência, de questão de inundação. Em hospitais também, quando a gente vai procurar mapa de riscos em hospitais, tem um mapa do hospital, a planta baixa do hospital, e com pinturas de verde, vermelho, amarelo, dizendo zonas que têm mais risco ou menos risco, que é risco de exposição, contágio, enfim. Então, é uma lógica diferente. Aqui a gente lida com riscos a partir de processos e de objetivos. Então, é um risco mais gerencial, não é um risco físico, né? A gente lida com riscos organizacionais e não físicos, como são nesses outros cenários de questão de desastres naturais, essa coisa de mapeamento de risco, tem essa outra abordagem. A parte metodológica, eu acredito que tem algumas semelhanças em termos de metodologia, mas o resultado, o ponto de ancoragem é diferente, porque é uma questão mais física que está sendo aplicada ali naquele contexto. Então, aqui realmente é esse enfoque mais gerencial. Pois é, eu nunca me aprofundei tanto nessa parte de desastres, de inundações, essa parte de risco biológico, mas pelo pouco que eu vi quando a gente estava pesquisando sobre isso, a lógica da metodologia em si é semelhante, assim. Só para complementar, eu acredito que a questão da diferença esteja só na identificação dos eventos de risco. A partir dali, a questão da avaliação pode ser alguma coisa semelhante ao que a gente utiliza e responde a esses riscos, mas a questão do identificar esse tipo de risco é bem particular da área, né? Então, fica um pouco complicado a gente dizer isso. Legal. Aqui a gente listou 10 metodologias que existem sobre gestão de riscos, algumas 100% relacionadas à gestão de riscos, outras pegam uma perspectiva mais ampla de governança, mas abordam em algum modo a gestão de riscos, só para vocês terem aqui uma visão geral. Mas para dar um passinho mais à frente, a gente vai trazer essas 4, que são as principais, assim, as que a gente mais também se apoiou para fundamentar a metodologia aqui da universidade. Então, elas trazem esse contexto mais operacional para a nossa realidade, né? Que é a COSO 1, COSO 2, a ISO 31000 e o modelo das 3 linhas, que é do Instituto Interno de Auditoria. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre elas agora. Em relação ao COSO 1, que é o COSO de controles internos, ele foi elaborado por esse comitê ali. Ele chama COSO IC de Internal Control. Então, o COSO, primeiramente, a organização surgiu em 85 lá, como a gente já mencionou lá no comecinho, na linha do tempo, com o objetivo de prevenir e evitar fraudes nos procedimentos e processos empresariais, né? E eles montaram, naquele primeiro momento, o COSO 1, que é um modelo integrado de controle interno, criado para as organizações realmente aperfeiçoarem os seus controles internos. Então, esse modelo trouxe um conjunto ali de princípios e de melhores práticas, principalmente com o objetivo, tendo em vista o contexto lá da época, de dar confiabilidade a relatórios, principalmente relatórios financeiros, e evitar fraudes. Então, é a questão de auditoria interna de controle fino, assim, os processos internos e os números serem fidedignos. Eles têm esse primeiro modelo do COSO veio com 3 enfoques. Um é o gerenciamento de riscos corporativos, outro é a questão do controle interno, aprimoramento do controle interno, e a dissuasão de fraudes. Com o fortalecimento dessas duas de cima, isso propicia a dissuasão de fraudes nas organizações. Futuramente, essa parte do gerenciamento de riscos corporativos evoluiu. Depois a gente vai mostrar ali que evoluiu para um modelo mais robusto de gestão de riscos, principalmente pela relevância que o tema foi ganhando com o tempo.
e eles adaptaram esse modelo, primeiro para uma gestão de riscos, um modelo integrado e corporativo, e depois com a relação com a estratégia organizacional. O Narbal fala aqui da questão do antissequestro ali na Polícia Civil. Sim, a questão está muito relacionada ao contexto mesmo. E as tipologias de risco vêm nesse sentido, né? A identificação e a classificação dos riscos vem nesse sentido bem específico de cada contexto. Essa daqui é a representação do modelo do COSO 1. É um formato de cubo ali, como vocês percebem. E eles propõem uma relação direta dos objetivos organizacionais com a gestão de riscos. Então, nós temos ali as categorias dos objetivos lá em cima, na face superior. Então, eles falam em objetivos operacionais, objetivos de divulgação e de conformidade. Então, vejam que eles focam aqui operação e a parte de compliance, a questão de divulgação e de accountability também, accountability e compliance, que é a questão de divulgação e de conformidade. Isso é bem importante para o contexto que esse modelo foi criado, que era a questão de prevenção de fraudes. Essas são as categorias de objetivo consideradas. Dentro de uma estrutura organizacional, então esses objetivos se situam numa lógica de estrutura que tem o nível de entidade, o nível de divisão, a unidade operacional e até o nível de função. E tem os componentes de controle interno. Nós temos ali o ambiente de controle, a questão da avaliação de riscos, atividades de controle, informação e comunicação e atividades de monitoramento. Então, esses são os componentes considerados pelo COSO 1 para o controle interno. O ambiente de controle é toda a infraestrutura disponível, recursos tecnológicos, de pessoas, de materiais, para conseguir viabilizar os controles internos, a avaliação dos riscos, ou seja, o que ameaça a execução adequada desses controles internos, a execução propriamente dita das atividades de controle, toda a parte de informação e comunicação e o monitoramento. Então, o foco dessa primeira versão desse modelo é o controle interno. Na sequência, ele passou por uma remodelagem, à medida que o tema começou a dar tração, assim, se percebeu a necessidade de dar um passo para trás, de ver a organização de uma forma um pouco mais ampla, e eles publicaram o COSO 2, ou COSO ERM, que vem de Enterprise Risk Management, ou seja, é um modelo integrado de gestão de riscos corporativos. Então, já foi ampliado. Vejam que saiu lá de controles internos para cá, para gestão de riscos corporativos, que nada mais é do que a implementação de boas práticas de gestão de riscos. E aí aqui eles trouxeram atividades operacionais, atividades administrativas de suporte e de planejamento. Deixa eu mostrar a representação. Então, o foco desse segundo modelo é estratégia. Comparando com o primeiro, o que a gente tem de diferente ali? Foram acrescentados os objetivos estratégicos ali na face superior. Então, a lógica de gestão estratégica entrou nessa perspectiva de riscos e de controles internos, e os outros permaneceram: operacional, comunicação e conformidade. Os níveis organizacionais aqui na lateral também permaneceram os mesmos, e nos processos ali de controles internos, que é essa face mais frontal, o ambiente de controle teve ali a questão, virou ambiente interno, a questão de fixação de objetivos, já que agora entra a parte do âmbito estratégico, né? E a etapa ali de avaliação de riscos foi desdobrada em identificação de eventos de risco, avaliação e resposta. E as outras atividades ali também se mantiveram dentro de uma lógica da metodologia de gestão de riscos, né? Então, a avaliação de risco foi um pouquinho mais detalhada para quebrar em etapas menores, para ficar mais fácil de fazer esse processo.
antes de falar da ISO 31000, eu vou pedir 5 minutinhos para vocês, para levantar bem rapidinho que eu já volto. O Monique, Lucas, não sei se vocês continuam, depois eu retomo aqui, né? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, eu vou alinhando aqui com eles, que eu já volto bem rapidinho, tá bom? Só um minutinho, gente. Tem problema aqui no áudio, deixa eu dar uma olhadinha no que pode estar acontecendo. Pronto, voltamos. Vocês estão me escutando? Tá, beleza. Carnaval é merecido e justo. Alongar um pouquinho as pernas. Mas sim, a tua sugestão é boa. Cada horinha a gente faz essa pausinha de 5 minutinhos só para dar uma levantadinha, né? Tá ótimo. Então vamos lá. Falando aqui da ISO 31000. Nosso terceiro modelo que a gente utiliza como uma boa referência para a nossa metodologia. A ISO, como vocês sabem, é o padrão, esse 31000 é o padrão internacional de gestão de riscos corporativos. Quando ela é incorporada aqui no Brasil, vem como a BNT, né? Incorporada a partir da ABNT. Então, também recebeu essa mesma numeração, e o nome que ela recebeu aqui foi Gestão de Riscos, Princípios e Diretrizes, dentro da lógica da gestão de riscos do corporativos. O objetivo da ISO, e assim, ela saiu primeiro em 2009, tanto que ali o ano destacado no título. O objetivo inicialmente era trazer recomendações para o planejamento, implantação e execução do processo de gestão de riscos. Então, trazia princípios e diretrizes para o gerenciamento de qualquer tipo de risco. Alguns desses princípios a gente já comentou lá no início da aula. Então, é um guia geral, assim, que traz os benefícios de se implementar um processo de gestão de riscos e dá caminhos para sua sistematização e para que ela aconteça de uma forma transparente e confiável. Dentro dessa lógica de sistematização, eles também trazem um modelo. Se vocês perceberem, a parte central desse modelo ali tem alguns elementos semelhantes ao do COSO. Então, aqui a gente já pode perceber a confluência entre as diferentes metodologias. Então, começa com a questão de estabelecimento do contexto,
que nada mais é do que a análise do ambiente, é estudar e conhecer o contexto em que a organização está inserida. Tendo esse contexto definido, mapeado, estudado, se entra num processo específico de avaliação de riscos, que é aquela caixinha com um fundo meio verdinho ali. Então, nós temos as etapas de identificação de riscos, análise e avaliação de riscos. Então, esse é o processo de avaliação que eles chamam. Feita essa avaliação dos riscos, dá-se início a uma etapa de tratamento desses riscos. Então, eles definem o fluxo de forma geral assim. E tem dois grandes processos que vocês percebem ali que permeiam todo esse fluxo, que é o processo de monitoramento e análise crítica e o processo de comunicação e consulta. Porque se pressupõe dentro dessa lógica que o monitoramento e análise crítica, eles são processos constantes, então não se fechou a análise de ambiente lá em cima, o estabelecimento do contexto, e nunca mais se olhou depois que estava pronto. Então, isso precisa ser constantemente observado. E a questão de comunicação e consulta é a comunicação com toda a organização e a consulta também com toda a organização para ver se algum elemento mudou e se esse plano precisa ser adaptado de alguma forma. Então, esse aqui é o fluxo que a ISO propõe. Em 2009, essa era a forma de representação. Em 2018, principalmente com essa crescente relevância que esse assunto tem gerado, novos elementos foram incorporados, porque o que se pensou? A lógica nesse modelo anterior aqui estava muito no processo. E não se abordava tanto a questão de papéis e de responsabilidades. Então, esse modelo de 2018 trouxe uma ênfase na relevância do envolvimento da alta administração da organização e a integração da gestão de riscos na organização como um todo. Então, os focos foram o direcionamento estratégico e a criação de valor. O modelo ganhou uma cara nova, uma forma de representação nova. Se vocês perceberem aqui no canto da direita, é exatamente a figura que a gente tinha no modelo de 2009, o fluxo, ou seja, o processo, a representação do processo ali. Eles só incorporaram a questão lá embaixo do registro e relato, como uma forma também de registro dessa informação e desse processo, né? E eles incorporaram essas duas outras dimensões. A dimensão de estrutura, que foca algumas questões de comportamento, liderança e comprometimento, integração, melhoria, avaliação, implementação e concepção, ou seja, a forma como estruturalmente o processo precisa se desenvolver, e os princípios que regem esse processo, que deveriam orientar esse processo. O maior princípio de todos é a criação e proteção de valor, mas também a ancoragem em princípios como melhoria contínua, a execução de forma integrada, estruturada e abrangente, personalizada, ou seja, para cada organização, respeitando suas características, inclusiva, dinâmica, com a melhor informação disponível e considerando os fatores humanos e culturais. Vejam que foram esses elementos a gente já mencionou lá no início como princípios da gestão de riscos, né? Então, eles trouxeram essa nova forma de representação, que manteve a essência ali do processo, ou seja, do fluxo metodológico, mas dando essas outras âncoras ali de responsabilidades e de princípios para seguir. E por fim, desses modelos que a gente aborda aqui na aula de hoje, a gente vai falar do modelo das 3 linhas. Esse modelo é bem importante porque ele esclarece e o recorte dele é bem específico nos papéis e nas responsabilidades para o gerenciamento de risco. Então, ele traz alguns diferentes papéis relacionados a operações, a gestão de risco propriamente dita, questão de compliance, qualidade, auditoria, e ele traz essa lógica de limites claros de responsabilidades. E com isso, acaba evitando a questão de retrabalho
ou a sobreposição de atribuições, que normalmente pode acontecer quando não se tem esse fluxo muito bem definido, né? Então, esse modelo traz a lógica de 3 linhas. Antes, quando eles lançaram, eles chamavam de 3 linhas de defesa, mas eles entenderam que a palavra defesa parece que dá uma lógica meio reativa, então eles acabaram tirando defesa, porque são 3 linhas que também funcionam de forma mais ativa e mais proativa em relação à gestão de riscos. Então, tem a primeira linha de gestão operacional, a segunda linha com funções de gerenciamento de riscos e de conformidade, e a terceira linha, que é a de auditoria interna. Essa aqui é a representação do modelo. Então, nós temos aqui, vocês veem o pontinho vermelho quando eu mexo? Veem, né? Tá. Os papéis da primeira linha aqui no cantinho esquerdo de baixo, que é a questão dentro do âmbito da gestão, né? A gestão mais operacional, assim, dos riscos. Então, os papéis da primeira linha são fornecer, de fato, os produtos ou serviços aos clientes e gerenciar os riscos inerentes a esse processo de fornecer os produtos e serviços. Temos aqui do lado os papéis da segunda linha, que é uma linha que dá expertise, apoio e monitoramento sobre as questões relacionadas aos riscos. É o que aqui na universidade, depois vocês vão ver mais adiante, é o que o nosso setor se propõe a fazer, que é essa parte mais de um setor de consulta e de apoio operacional para viabilizar a gestão de riscos. A responsabilidade está com a primeira linha, com a linha executiva de operação, mas tem essa segunda linha de instância que dá todo o apoio técnico, o apoio até teórico, principalmente com essas ações assim, de capacitação que a gente faz para explicar e disseminar esses conceitos pela instituição. Então, dá esse apoio de expertise, apoio técnico e monitoramento. E tem a terceira linha, que é a linha da auditoria interna, que é a lógica da avaliação independente. Então, eles fazem a avaliação e assessoria independente e objetiva sobre as questões relacionadas ao alcance dos objetivos. Então, tem os executores, que são os responsáveis pelos riscos, tem a linha técnica de apoio sobre gestão de riscos e tem a linha que avalia. Então, essas são as 3 camadas de defesa, assim, da gestão de riscos de uma organização. É o que esse modelo prega. Tem ainda, ali na parte superior, toda a questão do corpo administrativo, que, vejam, tem a seta de duplo sentido ali para cima e para baixo, está em contato direto com primeira e com segunda linhas, e também faz essa questão da comunicação com stakeholders, supervisão organizacional, a questão aqui, principalmente para a nossa realidade de comunicação com a sociedade e de prestação de contas. Então, essa parte do corpo administrativo, que seria a administração superior, está muito relacionada à questão da integridade, da liderança, da transparência, para fazer com que esse processo de gestão de riscos aconteça sem nenhuma barreira e tendo o apoio da alta gestão, que é algo essencial para a perenidade desse processo. E tem ainda uma outra instância que eles representam aqui no modelo, que são prestadores externos de avaliação, que podem ser acionados ou não, empresas específicas de auditoria, por exemplo, que podem ser acionadas para avaliar esse processo de gestão de riscos. Mas a primeira, a segunda e a terceira linha são aquelas 3 ali de baixo, que são as linhas que lidam diretamente com essas questões da sistemática de riscos, né? Detalhando só brevemente, essa primeira linha da gestão operacional traz realmente os gerentes operacionais, que são os gestores de risco, ou seja, é o nome deles que vai atribuído ali como responsável pelo risco, e são pessoas que têm responsabilidade sobre os riscos e capacidade de viabilizar ações corretivas para solucionar algum problema em atividades, processos ou objetivos. A segunda linha, que a gente traduz como de uma gerência de riscos, são comitês, grupos de trabalhos ou departamentos específicos sobre riscos que ajudam a criar toda uma estrutura de processos, controles, ferramentas para que a primeira linha consiga executar o trabalho.
também faz o monitoramento desse trabalho e sugere ações corretivas para sanar algum tipo de deficiência que foi identificado na execução, né? E a linha de auditoria interna, que fornece avaliações sobre a eficácia dessa governança, a eficácia da gestão de riscos e dos controles internos, e também avaliações sobre a forma que a primeira e a segunda linha de defesa atinge os objetivos do gerenciamento de riscos e de controle. Você falou preventivas onde, Narbal? Sim, a questão preventiva também. É que a lógica preventiva é intrínseca a todo o processo de gestão de riscos, né? Desde a primeira linha até a terceira, porque é uma lógica de fluxo contínuo. Então, tem essa questão da prevenção. Ah, você diz as figurações corretivas para sanar a deficiência. Sim, a corretiva e realmente a preventiva também entra aqui, com certeza. Então, de forma geral, esse aqui é o modelo que nós temos das 3 linhas de defesa. Nós trouxemos essas quatro metodologias porque vocês vão ver nas próximas aulas que o nosso fluxo traz uma junção delas, elementos específicos de cada uma delas, e respeitando também as particularidades aqui da UFSC, né? Adaptando tanto com o que diz o normativo federal sobre isso, e algumas questões que aqui no nosso âmbito, por exemplo, do Conselho Universitário, que eles optaram por incluir e acrescentar dentro da lógica de funcionamento da universidade. Em termos de conteúdo, hoje a aula foi bem expositiva, né? Tem bastante informação, principalmente porque a gente precisava mesmo alinhar esses conceitos, já que é uma temática que nem todos têm a vivência, então a gente precisa detalhar esses conceitos para que todos entendam para as próximas dinâmicas que a gente tiver ao longo do curso. E a gente agora, a partir de agora, começa a descendo esses degraus, assim. Então a gente veio do geral. Na próxima aula a gente entra na parte de normativos aqui federais e específicos da UFSC, para depois especificamente chegar na metodologia e no instrumento que a gente vai utilizar. Para hoje era isso. Alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Obrigada, Narbal. Que bom. A questão aqui que a gente tinha comentado, então, sobre a nossa dinâmica das oficinas vai ser a partir de duplas. Se vocês perceberem no Moodle, lá na parte inicial de ambientação, lá onde fica a parte material do curso, vai ter plano de ensino, e logo embaixo vai ter oficinas, planilha de gestão de riscos. Se vocês clicarem nesse link ali, vocês vão para uma planilha do Drive. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui, peraí. Acho que vocês estão vendo minha tela, né? Se ela aparecer bem pequenininha para vocês, lá em cima no cantinho superior direito tem uma setinha com uma dupla setinha, uma setinha em cada ponto. Clica nela que ela aumenta. Então, para a organização ali das nossas oficinas, está cedo ainda, é só a partir da aula 4. Mas a gente já vai começar a organizar para depois já tá tudo agilizado, né? Então, ali a gente já deixou tudo prontinho, os espaços para vocês construírem as duplas. Então, a gente pede que vocês coloquem o nome do primeiro e do segundo. E se já quiserem criar, eu botei ali link sala paralela, porque nas oficinas vai ter um momento que a gente vai ficar todos juntos na sala principal, que vai ser essa aqui. Mas quando vocês forem fazer realmente os exercícios, para não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, ficar uma torre de Babel, aí vocês podem criar salas paralelas para
discutirem só a dupla, né? E se vocês quiserem deixar esse link já permanente aqui na planilha, para vocês depois não terem que ficar procurando onde é que está o link, podem colocar o link ali, para facilitar a vida de vocês. Então, a gente pede que vocês tentem se organizar em duplas, na medida do possível. Se puder ser de setores que tenham as atribuições ou finalidades um pouco semelhantes, seria melhor, porque daí vocês têm vivências parecidas para conseguir fazer essa discussão, mas também não tem problema nenhum. A gente trabalha com exemplos, aqui a gente vai pedir para vocês desenvolverem alguns, então pode fazer uma parte de um setor, outra parte de outro, isso não tem problema. O que a gente quer é provocar em vocês essa reflexão para fazer eventos de risco. Então, essa é a lógica. A gente pede que vocês tentem se organizar essa semaninha, porque a nossa oficina começa na próxima quinta, sem ser essa, a outra. Então, o ideal é já ter essas duplas todas organizadas até lá. Quem não conhecer ninguém e não conseguir se organizar ali, se vocês quiserem, coloquem o seu nome, sozinho por enquanto, e do lado ali um telefone de contato, que daí uma outra pessoa que esteja sozinha pode entrar em contato com vocês por mensagem, por WhatsApp, e perguntar se vocês querem fazer a dupla também. Ou, se quiserem utilizar o Moodle, tem ali o fórum de dúvidas. O Lucas, tu pode abrir o tópico para organização de duplas, que daí o Lucas abre um tópico lá para vocês se comunicarem também e tentarem se organizar. A gente pede essa lógica de dupla porque é bem mais enriquecedor, assim, quando vocês estão em dois discutindo sobre as coisas. Porque às vezes um consegue resolver uma dúvida do outro, complementar. Obviamente, se não conseguir também, a gente vai estar à disposição esse tempo inteiro. Mas essa troca também é bem interessante por causa das vivências, às vezes parecidas e também às vezes diferentes, que pode ter o ganho nos dois sentidos, né? Então, acho que todo mundo está conseguindo acessar a planilha, né? Ela já está com acesso liberado. Nós estamos organizando aquela coluna F ali, que vai ser o link específico da planilha para vocês trabalharem. Nas próximas aulas, a gente vai começando a botar os links ali, que vai ser o link do instrumento, que é onde vocês vão desenvolver a oficina. A gente está terminando de dar uma ajeitadinha nele, e daí até o dia da oficina vai estar ali disponível para vocês, tá bom? Deixa eu interromper aqui. E eu acho que é isso o que a gente tinha para conversar hoje. Nosso próximo encontro, então, é na quinta-feira, que vai ser sobre gestão de riscos na Administração Pública Federal e na UFSC. E a gente agradece a presença de todos, a participação de todos. E estamos à disposição, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma dúvida, fiquem bem à vontade. Obrigada, Laís. Até quinta-feira. Que bom que estás participando também. Até, Luana, Kelvin. Obrigada, gente. Obrigadão. A gente se vê quinta-feira, então. E se surgir qualquer dúvida nesse meio tempo, é só nos acionar ali pelo Moodle. Muito obrigado, gente. Boa tarde a todos.